dos maiores casos de ufologia brasileira em que duas pessoas morreram em casos associados a OVNIs. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês o caso das máscaras de chumbo. Olá pessoas, sejam mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Se você já é inscrito nesse canal, seja mais que bem-vindo a mais um vídeo. E se você não é inscrito nesse canal, não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve aqui no canal e já deixa seu like. Então, no caso de hoje, eu vou tentar falar pra vocês o caso de ufologia brasileira que envolve dois caras mortos no Morro do Vietem, lá em Niterói. Então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Em um dia normal de verão de 1966, um garoto no Rio de Janeiro encontrou dois corpos que mais tarde ficariam conhecidos como o mistério da máscara de chumbo. Esses dois corpos foram encontrados lado a lado e usavam a máscara de chumbo, mas aparentemente não tinha nenhum ferimento. E quando a equipe de investigação foi analisar os objetos encontrados em volta dos rapazes, só encontraram ainda mais coisas misteriosas. E assim, milhares de teorias surgiram desde aquela época tentando explicar o que aconteceu com aqueles dois rapazes. Mas até hoje, essas teorias não puderam explicar o que esses dois homens foram fazer nesse local e também o que matou esses. E aí, que vamos para o caso de hoje. Há mais ou menos 50 anos atrás, um caso instigou a polícia do estado do Rio de Janeiro. Mais ou menos no final da manhã do dia 20 de agosto de 1966, Jorge da Costa Alves, que na época tinha 18 anos, decidiu subir o Morro do Vietem em Niterói para soltar pipa. Mas o que ele não esperava era que no meio da sua caminhada ele se deparasse com dois corpos no meio da mata. Jorge, obviamente, correu para chamar a polícia e em questão de minutos todas as autoridades já estavam no local. Ao chegarem na cena do crime, os policiais encontraram os dois rapazes lado a lado, junto com um caderno, alguns bilhetes, uma garrafa de água vazia e também alguns objetos que para eles na época não tinham tanta importância. Sendo assim, eu não consegui encontrar. Porém, o que mais intrigou a polícia era que os dois rapazes estavam usando capas impermeáveis, possivelmente capas de chuva, e também estavam usando duas máscaras de chumbo. Geralmente, essas máscaras de chumbo são usadas para reter os raios ultravioletas ou da radiação. E junto com os dois rapazes, eles também conseguiram encontrar os documentos de identificação deles. Um dos rapazes se chamava Manuel Pereira da Cruz, que na época tinha 32 anos. E o outro se chamava Miguel José Viana, de 34 anos. Todos os dois trabalhavam consertando aparelhos eletrônicos e ambos também moravam em Campo dos Goytacazes. Durante a investigação, os policiais decidiram reconstruir uma narrativa mais ou menos coerente dos dias que antecederam a descoberta do corpo dos dois rapazes. No dia 17 de agosto daquele mesmo ano, os dois rapazes saíram da sua cidade onde moravam, falando para suas famílias que eles iriam para São Paulo comprar um carro e também comprar material para o seu trabalho. Mas ao invés deles irem para São Paulo, eles foram direto para Niterói e chegaram na cidade mais ou menos 2h30 da tarde. Ao chegarem em Niterói, eles foram direto para uma loja onde eles compraram capas impermeáveis e depois foram direto para um bar comprar água. A garçonete que atendeu eles disse que eles estavam muito nervosos, especialmente Miguel, que ficava praticamente todo segundo olhando para o seu relógio de pulso. E do bar, eles foram direto para o local onde foram encontrados mortos mais tarde. Porém, nesse meio tempo aí, houve bastante coisa em comum. Uma testemunha disse que viu os dois homens chegando ao local da morte em um jipe, acompanhados de mais dois homens que não conseguiram ser identificados. E uma outra mulher chamada Gracinha Barbosa e também os seus filhos, que moravam perto do local onde foram encontrados os corpos, alegaram ter chamado a polícia após verem o que para eles era OVNIs. Esses avistamentos de OVNIs praticamente foram nas mesmas horas que a polícia acreditava que os dois homens tinham sido mortos. E agora sim, vamos para uma investigação. Vocês se lembram que eu falei que foram encontrados bilhetes ao lado dos corpos? Então, um deles estava tendo uma instrução que eu vou ler para vocês. Às 16h30, estar no local. E 18h30, ingerir cápsulas após efeito, proteger metais, aguardar sinal da máscara. Enfim, ninguém sabe o que essas mensagens queriam dizer. Mas essas instruções foram suficientes para que as pessoas pensassem que eles estavam seguindo algumas instruções para encontrar alguém ou alguma coisa no Morro do Vietem. Eu realmente não sei falar esse nome, não sei se é Vietem ou se é Vietem. Porém, a maior estranheza do caso vem na causa da morte dos dois rapazes, já que tem vários pontos soltos
durante a perícia. A autópsia não conseguiu revelar a verdadeira causa da morte dos dois rapazes porque, segundo eles, não tinha nenhuma marca de ferimento, o que justificaria um assassinato. Fora também que a análise toxicológica não conseguiu encontrar nenhuma substância ou alguma droga que pudesse matar os dois rapazes. E foi assim que ninguém conseguiu descrever ou saber o que eram essas duas cápsulas que eles ingeriram e também não conseguiram saber quem criou e quem as deu para os rapazes. E aí que vem as teorias do caso que são bem doidinhas. Algumas teorias surgiram ao passar dos anos, principalmente quando a polícia descobriu que esses dois rapazes não eram simples reparadores eletrônicos. De acordo com a esposa de um deles, os dois homens se interessavam por espiritismo científico e, segundo ela, eles também estavam tentando fazer contato com algum espírito alienígena. Inclusive, havia um outro amigo envolvido nessas pesquisas científicas, chamada Elcio Gomes, que também virou um dos suspeitos do caso. Durante algum tempo, a polícia teve quase certeza de que Elcio matou os dois homens, já que, segundo a esposa de Manuel, ele tinha brigado com um amigo. Elcio também contou alguns relatos bem contraditórios para a polícia, o que fez com que aumentasse a desconfiança. E também teve um outro suspeito do caso chamado Hamilton Bezani. Você lembra daqueles dois rapazes que eu falei que uma mulher viu? Então, provavelmente eram esses dois. Hamilton chegou a dizer para a polícia que ajudou a roubar e a matar os dois homens depois que ele conheceu esses dois homens em um centro espírita e ajudou a atrair esses dois homens para Niterói. Ele também disse para a polícia que obrigou os dois homens a ingerir uma cápsula de veneno depois que ele roubou os carinhas. Mas não há nenhuma prova que comprove isso que ele falou. Então não tem nenhum nome oficial para quem matou esses dois homens. E aí se torna um caso bem misterioso da ufologia brasileira, que envolve desde assassinato a cápsulas estranhas e também supostos avistamentos de OVNIs. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like. E até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.